Dia 1. Santa Rita te liberta dos vícios e renova tua alma. Você já reparou que quando o vício se instala, ele raramente chega gritando? Ele se disfarça de alívio, de prazer, de fuga rápida da dor. No começo parece um refúgio, depois se torna um cárcere. E o mais cruel é que, muitas vezes, ninguém percebe as correntes, nem mesmo quem as carrega. Há pessoas que estão presas e continuam sorrindo. Outras dizem que controlam, mas já perderam o controle há muito tempo. Há vícios que não se bebem, mas se pensam. Há dependências que não estão no corpo, mas na alma. O coração humano tem sede de amor, e quando essa sede não é saciada em Deus, tenta se preencher com substitutos. O álcool, o sexo desordenado, a comida, a aprovação dos outros, a internet, a raiva, o controle. Tudo o que promete preencher, mas acaba esvaziando. E o vazio dói. Dói tanto que a pessoa volta ao mesmo ponto, repetindo o ciclo da escravidão. Mas o céu não vira o rosto diante de quem cai. Santa Rita olha por aqueles que estão cansados de lutar sozinhos. Ela conhece o peso das correntes invisíveis, aquelas que apertam o peito, oprimem a consciência e roubam a paz. Quando a alma é escrava daquilo que não consegue controlar, o céu não se enche de ira, mas de misericórdia, porque Deus não veio para punir o ferido, mas para libertar o cativo. E é nesse ponto, entre a dor e o arrependimento, entre a culpa e o desejo de recomeçar, que Santa Rita se aproxima. Ela entra nas sombras mais densas da alma e acende uma chama, uma luz pequena, mas suficiente para começar a romper as amarras. A libertação não começa com força, mas com humildade, com o reconhecimento sincero: Senhor, eu não consigo sozinho. Enquanto uma vela se acende, o espírito desperta. O som da oração começa a ecoar dentro da consciência. E é ali, na escuridão das quedas, que Santa Rita começa sua obra. Silenciosa, paciente e divina. Nos cantos mais escuros da dor humana. A santa do impossível, Santa Rita de Cássia, não nasceu santa. Ela se tornou santa no fogo das provações. Antes de ser conhecida como intercessora das causas impossíveis, foi uma mulher profundamente humana que viveu a dor até o limite e encontrou, no meio do sofrimento, o rosto compassivo de Deus. Seu nome verdadeiro era Margherita Lotti. Desde menina, sonhava com uma vida de paz, oração e serviço. Desejava entrar para o convento e consagrar-se inteiramente a Cristo. Mas os planos do céu muitas vezes passam por caminhos que a alma não compreende. Rita foi entregue em casamento ainda jovem a um homem violento, impaciente e cruel. Sua vida conjugal foi marcada por humilhações e medo. E mesmo assim, ela não abandonou a fé. Cada dia era uma cruz, cada ofensa, uma chaga aberta no coração. No entanto, enquanto o mundo esperava que ela revidasse, ela escolheu amar. Rezava em silêncio por aquele homem que a feriu tantas vezes, acreditando que nenhuma alma é perdida quando há alguém que intercede por ela. Anos depois, o impossível aconteceu. O marido de Rita, tocado por uma graça que só o céu pode explicar, arrependeu-se antes de morrer, foi perdoado e partiu em paz. Mas a dor não terminou ali. Os filhos do casal, dominados pela sede de vingança, juraram matar os responsáveis pela morte do pai. Rita então travou a maior batalha de sua vida. Não contra inimigos visíveis, mas contra o ódio que tentava tomar o coração de sua família. Dia e noite ela chorava diante do crucifixo, suplicando: Senhor, antes que meus filhos se tornem assassinos, leva-os para junto de ti. E assim foi feito. Ambos morreram jovens, sem cometer o pecado da vingança. Foi uma dor que dilacerou o coração de mãe, mas que também a uniu totalmente à vontade divina. Santa Rita entendeu ali que a verdadeira libertação não é ausência de dor, mas fidelidade em meio a ela.
Depois da perda da família, Rita quis finalmente realizar o sonho de juventude, entrar para o convento das Irmãs Agostinianas. Mas as portas se fecharam 3 vezes. As religiosas não queriam recebê-la, temendo os inimigos que ainda rondavam sua história. Foi então que o milagre se fez. Certa noite, enquanto rezava em casa, Santa Rita foi vista por testemunhas, sendo conduzida até o mosteiro por 3 santos: São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. Quando as portas do convento se abriram, ela já estava ajoelhada diante do altar. O impossível havia acontecido. Dentro do convento, sua vida foi marcada por penitência e amor. Recebeu no rosto o estigma de Cristo, uma ferida profunda na testa, como se um espinho da coroa de Jesus tivesse sido cravado ali. Viveu mais de 40 anos com aquele sinal, suportando o sofrimento como quem ama, e até o fim nunca deixou de interceder pelos desesperados. Por isso, o mundo inteiro a reconhece como a santa do impossível, não porque fazia mágica, mas porque acreditava que para Deus não há muro que permaneça de pé quando o coração se ajoelha. Santa Rita conheceu o limite da dor, mas descobriu que é nesse limite que Deus se revela. Ela provou a impotência humana e, por isso, tornou-se testemunha da onipotência divina. Quando olhamos para sua história, compreendemos que o impossível é apenas o nome que damos ao que ainda não entregamos completamente a Deus. Hoje, ao invocar Santa Rita, cada alma ferida pode encontrar esperança. Ela entende o vício, a culpa, a solidão e o medo. Entende o coração que quer mudar, mas não sabe como. Entende as quedas repetidas, os fracassos ocultos, o peso do arrependimento. Porque ela também caiu e levantou, chorou e acreditou. Santa Rita é o espelho da misericórdia, o lembrete vivo de que nenhuma vida é irreversível, nenhum pecado é definitivo, nenhuma dor é eterna quando colocada nas mãos de Deus. Se ela pôde perdoar e renascer, imagine o que Deus pode fazer em você. O mesmo Cristo que a levantou da dor quer hoje romper as correntes que te prendem. Ele não espera perfeição, mas sinceridade. Ele não exige força, mas entrega. Santa Rita é apenas a mensageira desse amor. E neste momento, ela se aproxima de você com a mesma ternura com que um anjo toca o ombro de quem está cansado. Deus nunca desperdiça lágrimas. Cada gota que cai é uma semente de graça. E toda alma que se ajoelha com fé, ainda que ferida, será levantada pela mão que um dia levantou Santa Rita. Porque o impossível para quem crê é apenas o começo do milagre. A batalha interior. Existe uma guerra que não se vê, mas que decide o destino da alma. É a guerra travada dentro de cada pessoa que deseja mudar, mas sente-se dividida entre o bem que deseja e o mal que repete. São Paulo descreveu esse conflito com precisão. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Romanos 7,19. Essa é a batalha interior. É nela que se escondem os vícios mais sutis, não apenas os que escravizam o corpo, mas os que aprisionam o coração. O vício é mais do que um hábito, é uma fuga, é o modo que a alma encontra para aliviar uma dor que não sabe nomear. A quem se prenda ao álcool, a quem se perca na ira, a quem dependa da aprovação dos outros, do controle, da ansiedade, do prazer desordenado, da tristeza cultivada. São formas diferentes de um mesmo vazio, o de uma alma que ainda não se entregou completamente a Deus. O inimigo conhece bem esse ponto fraco. Ele não precisa gritar, ele sussurra e o faz com doçura, prometendo alívio rápido, conforto imediato, uma falsa paz. Ele oferece o prazer momentâneo para roubar a eternidade. A tentação começa sempre com uma promessa: isso vai te fazer bem. Mas termina em culpa, vergonha e cansaço. É o ciclo da escravidão espiritual, aquele que faz a pessoa prometer a si mesma:
Dessa vez será diferente e, no entanto, voltar ao mesmo ponto. Mas Deus não se cansa de lutar pelo coração humano. Ele entra nesse campo de batalha não como um juiz, mas como um médico. Ele não te acusa por estar ferido, ele te procura para te curar. E é nesse ponto que Santa Rita se torna um espelho da misericórdia, porque ela conheceu na própria carne o combate entre o amor e o desespero, entre o perdão e o ódio, entre a fé e o desânimo. Ela soube o que é querer o bem e encontrar-se rodeada pelo mal. Toda luta espiritual começa com um despertar, reconhecer que existe uma guerra e que não é possível vencê-la sozinho. O primeiro passo da libertação é admitir a própria fraqueza. O segundo é convidar Cristo para dentro da batalha. Sem Ele, a mente se torna campo de confusão. Com Ele, o coração aprende a resistir. E aos poucos, a graça transforma o impulso em oração, o desejo desordenado em disciplina, o vazio em confiança. Muitos acreditam que vencer o vício é questão de força de vontade. Mas a vontade humana, sozinha, se esgota. É preciso algo maior. A vitória espiritual acontece quando o orgulho cai e a alma se dobra. Quando o homem reconhece que precisa de Deus, o céu se move. Santa Rita intercede nesse instante, não para te livrar da luta, mas para te ensinar a lutar com fé. A libertação verdadeira não é a ausência de tentação, mas a presença constante da graça. É acordar a cada dia e dizer: Senhor, hoje eu não quero ser escravo, quero ser teu. A batalha continua, mas a alma deixa de lutar sozinha. E quando isso acontece, o inimigo perde força, porque o coração já não pertence às trevas. Há um momento em que a pessoa percebe que o vício não é o problema principal, é o sintoma de algo mais profundo. Por trás do vício está a ferida, e por trás da ferida está o pedido de amor que nunca foi respondido. Quando essa ferida é colocada diante de Deus, o ciclo começa a se quebrar, e a luta, que antes era desespero, torna-se caminho de santidade. Santa Rita nos ensina que até o campo da tentação pode se tornar solo sagrado quando entregue a Cristo. Porque a batalha interior, quando vivida com fé, deixa de ser guerra e se transforma em purificação. Cada queda pode se tornar uma lição, cada fraqueza uma ponte, cada lágrima uma oração. O inimigo teme a alma que reconhece suas fraquezas e mesmo assim continua buscando a Deus. Essa alma é invencível, porque a humildade atrai o céu. Santa Rita caminha ao lado de quem luta por libertação. Ela segura as mãos feridas e sussurra: não desista, Deus ainda está trabalhando. O campo da tua luta não é sinal de fracasso, é o lugar onde Deus te forma. O mal tenta destruir, mas o Senhor transforma. E o que hoje é batalha, amanhã será testemunho. Porque cada vez que o coração resiste à tentação, o inferno perde terreno e o céu se expande dentro de você. Quando o céu parece silencioso, há momentos em que a alma se cansa de pedir, momentos em que a oração parece não atravessar o teto, e o silêncio de Deus soa como ausência. É quando o coração, ferido por tantas tentativas frustradas, começa a se convencer de que talvez não exista mais saída. A pessoa promete mudar, promete parar, promete ser diferente, mas depois cai outra vez. E cada queda parece mais pesada do que a anterior. É nesse ponto que muitos desistem, mas é também aí que a graça começa a agir. O silêncio de Deus não é indiferença, é lapidação. É o momento em que o Senhor fala de um modo que o ruído da pressa não consegue ouvir. Às vezes, ele cala para que o homem aprenda a escutar o próprio coração e dentro dele a voz da consciência, onde o Espírito Santo ainda sussurra: eu estou aqui. Mesmo quando tudo parece imóvel, o céu trabalha. A demora de Deus é o campo onde a fé amadurece. Quem vive preso em um vício sabe o que é esse silêncio.
A culpa sufoca, o arrependimento volta e a tentação parece zombar. Você não vai conseguir, diz o inimigo. Você sempre volta para o mesmo erro. E a mente começa a acreditar. Poucos percebem que é exatamente nessa hora que a misericórdia se aproxima. Deus não se afasta dos que caem. Ele se inclina sobre as ruínas e chama pelo nome. Santa Rita de Cássia compreendeu isso profundamente. Ela viveu anos de oração aparentemente sem resposta. Pedia a conversão do marido e o tempo passava sem sinal algum. Pedia paz para a família e recebia novas dores. Mas ela não desistiu. O que sustentava Santa Rita não era o resultado visível, e sim a certeza invisível de que Deus nunca abandona quem confia. A oração dela foi como uma gota de água caindo sobre a pedra. Parecia inútil, mas aos poucos esculpiu o milagre. Assim também é com quem luta contra um vício. As quedas são as pedras. A oração, a gota insistente. Pode parecer que nada muda, mas algo profundo está sendo transformado. Cada vez que a pessoa se levanta, ainda que cansada, algo no espírito dela amadurece. E é isso que o inimigo teme, uma alma que, mesmo ferida, continua acreditando. Deus não exige perfeição imediata. Ele quer sinceridade. Quer o esforço de quem diz: Senhor, caí outra vez, mas ainda quero ser teu. Esse é o grito que rompe o céu. O silêncio divino começa a se preencher de respostas que não vêm por palavras, mas por presença. A pessoa sente uma paz estranha, uma força nova, uma esperança que reaparece sem explicação. É o Espírito Santo respirando dentro da alma. Muitos não percebem que o silêncio de Deus é também um escudo. Ele cala para proteger o coração da impaciência, para fortalecer o discernimento e ensinar a caminhar pela fé, e não pela vista. É nesse tempo de silêncio que a raiz da conversão se aprofunda. É quando a alma aprende a confiar sem garantias. E essa confiança é o primeiro passo para a verdadeira libertação. Santa Rita não venceu o impossível porque teve respostas imediatas. Ela venceu porque permaneceu, porque acreditou quando todos já haviam desistido. A paciência dela foi oração, sua espera foi sacrifício. E sua perseverança foi o solo onde Deus plantou milagres. Se o céu parece em silêncio, não significa que Deus se esqueceu de você. Significa que Ele está te ensinando a amá-lo, não pelos dons, mas pela presença. O amor maduro é aquele que permanece mesmo quando não sente nada. É esse amor que o liberta, porque ele não se apoia em emoções, mas em fé. Santa Rita se ajoelha ao teu lado exatamente agora. Não para te julgar, mas para te ajudar a levantar. O mesmo Deus que transformou a vida dela continua agindo na tua. Ainda que você não perceba, Ele está presente em cada respiração, em cada lágrima, em cada tentativa de recomeço. Quando o céu parece calado, é porque Deus está preparando o momento em que falará de um modo que você nunca mais esquecerá. O milagre começa no silêncio, e é no silêncio que o coração aprende a ouvir o som mais sagrado de todos. O de Deus libertando, pouco a pouco, o que estava preso dentro de você. A ferida se torna a porta. Toda ferida carrega um segredo. À primeira vista, ela parece apenas destruição, perda, fracasso. Mas quando iluminada pela fé, revela-se como o lugar onde Deus quer entrar. O sofrimento, quando não é compreendido, se transforma em prisão. Quando é oferecido, torna-se caminho. A ferida que envergonha pode ser a mesma que conduz à graça. Muitos tentam esconder as próprias dores, cobri-las com máscaras, distrações ou justificativas. Acham que ser forte é não mostrar fraqueza, mas não há cura sem exposição à luz. O que permanece oculto continua dominando o coração. É por isso que Jesus não veio apenas para consolar, mas para libertar. Ele toca nas chagas mais profundas e as transforma em testemunho.
Assim como as marcas da crucifixão se tornaram sinais da vitória, também as tuas feridas podem se tornar o selo da tua redenção. O vício é muitas vezes o sintoma de uma dor antiga, uma rejeição nunca curada, uma culpa nunca confessada, uma perda não aceita. É como se o coração, para suportar, criasse um refúgio falso, um alívio passageiro que promete paz, mas apenas prolonga o vazio. O corpo se acostuma ao hábito, mas a alma continua sangrando. Enquanto a raiz não é curada, o ciclo recomeça. É aí que entra o poder da cruz. Diante dela, não há dor que permaneça sem sentido. O Cristo ferido é o espelho de toda alma que sofre. E a mensagem que ele deixa é clara. A tua ferida pode ser o altar onde eu me revelo. Santa Rita compreendeu isso melhor do que ninguém. As marcas que ela carregou, o espinho cravado em sua testa, as perdas, as injustiças, não foram castigos, foram portas. Cada sofrimento a levou mais perto de Deus. Quando Rita foi rejeitada, encontrou no silêncio o amor divino. Quando foi traída, descobriu o poder do perdão. Quando ficou sozinha, entendeu que nunca se está só quando se tem fé. A dor não desapareceu, mas mudou de sentido. Deixou de ser peso e se tornou missão. Essa é a transformação que a graça opera. O que antes te destruía, passa a te conduzir. Há pessoas que passam anos tentando apagar o passado, acreditando que ele é o obstáculo para encontrar Deus. Mas é justamente nele que ele te espera. Ele não se revela nas partes perfeitas da tua vida, mas nas que mais te doem. A vergonha, a culpa, a fraqueza, tudo isso pode ser transformado em ponto de encontro com a misericórdia. Quando o ser humano deixa de lutar contra a própria dor e a oferece, algo sobrenatural acontece. A ferida se abre, mas o que entra não é mais o vício, é o Espírito Santo. Isaías 61:1 diz: O Senhor enviou-me a curar os corações feridos, a proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Essa promessa não é uma lembrança distante. É uma realidade viva. Jesus ainda cura corações, ainda liberta prisioneiros, ainda transforma feridas em portas. Para que isso aconteça, é preciso coragem. Coragem de olhar para dentro sem fugir. Coragem de reconhecer o que precisa ser entregue. Coragem de dizer: Senhor, aqui está a parte de mim que eu sempre escondi. Nesse instante, o amor divino penetra onde nenhuma palavra humana conseguiria chegar. A dor se torna diálogo, o pranto se torna oração. E o vício perde o poder, porque o vazio que o alimentava agora está sendo preenchido pela presença de Deus. Santa Rita te convida a fazer esse movimento interior, abrir a ferida diante do céu, não para reviver a dor, mas para deixá-la cicatrizar corretamente. A graça não apaga o passado, mas o redime. E quando o coração é redimido, ele deixa de ser uma casa escura e se torna uma janela por onde a luz entra. Deus não quer apenas curar o que te machuca. Ele quer te mostrar que foi ali, nesse mesmo ponto de fragilidade, que o amor dele te encontrou primeiro. A ferida é o lugar onde a história humana toca o mistério divino, e quando o homem permite essa união, o impossível acontece. O sofrimento deixa de ser maldição e se transforma em caminho de ressurreição. Chegou o momento de abrir essa porta. Não temas. Por mais profunda que seja a ferida, há uma luz maior esperando para entrar. Santa Rita está ao teu lado, apontando para o crucifixo e te dizendo: aqui começa a tua libertação. O sangue de Cristo ainda cura, ainda renova, ainda liberta. Deixa que Ele toque a tua dor, porque é exatamente aí, no ponto onde mais dói, que Deus começa o milagre. Oração de libertação, com Santa Rita de Cássia. Senhor Jesus Cristo, que vieste ao mundo para curar os corações feridos e libertar os oprimidos, hoje eu me coloco diante de Ti com humildade e fé.
Tu conheces, melhor do que eu mesmo, as correntes que me prendem. Conheces o peso da culpa, o medo das recaídas, o desespero silencioso que tantas vezes me visita. Não há parte da minha alma que esteja escondida aos teus olhos. Por isso, hoje eu me abro completamente à tua presença. Não para justificar-me, mas para pedir socorro. Santa Rita de Cássia, mulher de oração incansável, intercede agora por mim. Tu que suportaste o impossível e nunca deixaste de acreditar, acolhe o meu pedido e apresenta-o diante de Deus. Pede ao teu Filho Jesus que derrame sobre mim o Espírito Santo, a força que rompe as amarras invisíveis. Que esse Espírito entre em cada lembrança, cada pensamento, cada espaço do meu ser que ainda vive em escuridão. Senhor, eu entrego a Ti todos os vícios que me escravizam, tudo o que me tira a liberdade, tudo o que me distancia da Tua vontade. Liberta-me dos hábitos que me destroem, das palavras que me ferem, das atitudes que me afastam da Tua graça. Liberta-me das dependências visíveis e das ocultas, da necessidade de controlar, de agradar, de compensar o vazio com o pecado. Toca o fundo da minha alma, onde nascem as minhas fraquezas. Transforma o que é ferida em lugar de cura. Santa Rita, suplica ao Senhor por mim. Intercede por todos os que estão presos em vícios e não conseguem mais lutar. Roga pelos que desistiram, pelos que acham que não há mais perdão. Que o teu exemplo reacenda neles o desejo de recomeçar. Pede a Deus que envie seus anjos para proteger cada um de nós neste combate interior. Que o Espírito da verdade substitua a mentira da tentação e que o amor divino desfaça cada nó que o pecado amarrou. Jesus, tua cruz é o sinal da minha vitória. Pelo teu sangue, eu peço que quebres agora toda a corrente espiritual que me prende. Que o inimigo perca todo o domínio sobre minha mente, meus desejos e meus caminhos. Em teu nome, eu renuncio a tudo o que me separa de ti. Renuncio à culpa que me paralisa, ao medo que me cega, à vergonha que me silencia. Eu sou teu, Senhor. E ainda que o mundo me acuse, sei que tua misericórdia me levanta. Santa Rita, coloca-me sob o teu manto de intercessão. Que eu aprenda contigo a paciência nas provações, a fidelidade nas quedas e a esperança mesmo quando nada parece mudar. Ensina-me a não desistir da oração. Que, como tu, eu saiba confiar na ação invisível de Deus. Senhor, cura as lembranças que me mantêm preso. Entra na origem da minha dor e transforma-a em graça. Apaga o poder das palavras que me feriram e grava em mim a tua voz dizendo: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Que essa verdade penetre mais fundo do que qualquer ferida. Eu creio que nenhuma escravidão é eterna diante do teu amor. Eu creio que o teu espírito é mais forte do que as minhas quedas. Eu creio que o teu perdão me refaz. Por isso, agora, em tua presença, declaro: sou livre. Livre para amar, para servir, para recomeçar. Que toda a minha história, mesmo as partes mais dolorosas, sejam testemunho da tua misericórdia. Santa Rita, ora por mim. Ora por cada pessoa que escuta estas palavras e sente o peso de uma batalha que parece não ter fim. Que a tua oração, unida à nossa, suba ao trono de Deus como um incenso de fé. E que do alto desça sobre nós o sopro libertador do Espírito Santo. Senhor, eu te agradeço, porque mesmo sem merecer, o teu amor me alcança, porque mesmo ferido, posso te chamar de Pai, porque mesmo caído, encontro em ti um recomeço. Em nome de Jesus, pela intercessão de Santa Rita de Cássia, declaro: a minha alma está sendo liberta. E no silêncio que se segue, que cada coração sinta a presença viva de Deus. Uma paz que não vem do mundo, uma força que não vem de si mesmo, uma luz que dissipa toda sombra. Que essa libertação continue, dia após dia, até que nada reste em nós que não pertença ao amor. Quando a graça toca o coração,
A graça de Deus não chega com barulho. Ela não se impõe, não exige, não invade. Ela entra como um sopro leve, como um nascer do sol que atravessa a janela depois de uma longa noite. A alma, acostumada à dor, demora a perceber, mas de repente algo muda. O que antes era peso se torna leveza. O que era medo se transforma em paz. É o toque de Deus, silencioso, mas absoluto. Depois da oração, o céu começa a agir em lugares que o homem jamais alcançaria sozinho. Há feridas que nenhum terapeuta, conselho ou remédio humano pode curar, porque estão enraizadas no espírito, mas a graça sabe onde tocar. Ela penetra nas lembranças esquecidas, nas dores escondidas, nos pecados confessados 1000 vezes e ainda não perdoados por nós mesmos. Ela não apenas perdoa, purifica, não apenas cura, recria. Quando a graça toca o coração, a culpa perde a voz. Aquela voz que dizia, você não muda, você não merece, começa a se calar. E no lugar dela, surge um silêncio diferente, o silêncio da paz. É o sinal de que Deus está ali. A mente, antes inquieta, começa a repousar. O coração que batia em desespero aprende a respirar de novo. A graça de Deus é isso, o descanso da alma depois da tempestade. Santa Rita sabia reconhecer esse toque. Ela não esperava que os milagres viessem de forma grandiosa. Via a presença de Deus nas pequenas coisas, no perdão que nasce, na paciência que retorna, na esperança que insiste. Quando as orações pareciam não surtir efeito, ela não desistia, porque entendia que o milagre já estava acontecendo dentro dela. Deus transformava o sofrimento em confiança, e essa confiança era o sinal da libertação que estava a caminho. Muitas pessoas esperam que a graça venha como um raio, um impacto, uma emoção forte. Mas o verdadeiro mover de Deus acontece no cotidiano. A graça se revela na capacidade de dizer não àquilo que antes te dominava. No desejo de voltar à confissão, de retomar a oração, de reconciliar-se com alguém. O toque da graça é discreto, mas deixa marcas profundas. Ela não altera apenas comportamentos, mas renova o interior. Há uma diferença entre sentir alívio e viver transformação. O alívio é passageiro. A transformação é duradoura. O alívio te faz esquecer o problema. A graça te faz crescer com ele. E é essa maturidade espiritual que o Espírito Santo deseja operar agora. Quando o coração é tocado, ele deixa de ser refém do passado e começa a ser templo da presença divina. Não é preciso ver para crer, é preciso crer para ver. Quando a alma se abre, Deus age em silêncio, mas com perfeição. As tentações perdem força, não porque desaparecem, mas porque a vontade começa a ser sustentada por algo maior. A pessoa que antes era movida por impulsos começa a agir com consciência. O desejo de mudança se torna prazer de permanecer no bem. Essa é a marca da graça. Ela não apenas te tira do abismo, mas te ensina a caminhar sobre a rocha. Santa Rita, mulher de fé inabalável, sabia que o toque de Deus não é emoção, mas presença. Ela sentia o amor divino mesmo nas horas de solidão. E é isso que hoje o Senhor quer ensinar a cada alma. Não buscar sentir, mas permanecer. Porque quem permanece em Deus nunca volta a ser escravo. Quando a graça toca o coração, o passado deixa de ter domínio. O perdão se torna natural. A vontade de viver volta. A alegria que antes parecia distante retorna com suavidade, e a pessoa entende que não precisa mais lutar sozinha, porque agora luta acompanhada. É o Espírito Santo quem guia, quem sustenta, quem fortalece. Se neste momento você sente uma paz diferente, mesmo que pequena, saiba, é a graça. É Deus confirmando que ouviu tua oração. Não importa há quanto tempo você está preso, nem quantas vezes caiu. O importante é que hoje a luz começou a vencer a sombra. E essa luz não se apagará. A graça chegou.
ela está te refazendo, ainda que em silêncio. E assim como aconteceu com Santa Rita, o impossível começa a se dissolver dentro de ti, não porque tudo mudou lá fora, mas porque o teu coração começou a ser transformado por dentro. Testemunhos de misericórdia. Os milagres de Deus raramente começam com trombetas. Eles nascem em silêncio, nos quartos fechados, onde alguém decide, entre lágrimas, não desistir. Cada alma liberta é uma página escrita pelas mãos invisíveis da misericórdia, e é nessas histórias que o poder de Santa Rita de Cássia se revela. Não como uma lenda antiga, mas como uma presença viva que continua intercedendo por quem clama. Há quem conte que depois de anos preso ao álcool, um homem caiu de joelhos diante do crucifixo e pronunciou apenas 2 palavras: "Me ajuda". Naquela noite, sem compreender como, ele dormiu em paz pela primeira vez em muito tempo. No dia seguinte, não sentiu mais vontade de beber. O desejo desapareceu, como se o céu tivesse apagado a raiz do vício. Ele ainda enfrentou tentações, mas algo dentro dele havia mudado. Quando perguntavam o que aconteceu, ele respondia: "Santa Rita passou pela minha casa. Uma mulher destruída pela culpa, ouviu um dia sobre a novena das causas impossíveis. Rezava sozinha, com o coração endurecido. Pediu forças para perdoar a si mesma. 9 dias depois, procurou um sacerdote e confessou-se após 20 anos. Disse que no instante em que ouviu as palavras "Eu te absolvo", sentiu o corpo inteiro estremecer. A partir dali, não se via mais como alguém sujo, mas como alguém recomeçado. Disse que Santa Rita lhe devolveu a coragem de olhar para Deus sem medo. Outro testemunho fala de uma mãe que rezou por um filho perdido nas drogas. Ela acendia uma vela toda noite e pedia à Santa do Impossível que o trouxesse de volta. Anos depois, quando já pensava em desistir, o rapaz bateu à porta. Estava magro, cansado, mas com os olhos limpos. Chorando, disse: "Mãe, eu quero mudar." Ela contou que, ao abraçá-lo, teve a certeza de que não era apenas o filho quem voltava. Era a promessa de Deus se cumprindo. Esses testemunhos não são coincidência. São sinais de um Deus que continua agindo no mundo por meio dos que acreditam. Cada libertação é uma semente que gera fé em outros corações. Por isso, Santa Rita é chamada de mensageira do impossível. Porque o que parece perdido, ela entrega nas mãos de quem tudo pode. Talvez o teu milagre ainda não tenha acontecido. Talvez você ainda esteja na fase da espera, no tempo do silêncio. Mas as histórias de outros servem como farol. Mostram que Deus não escolhe os fortes, escolhe os que pedem ajuda. Não realiza milagres para provar poder, mas para restaurar o amor. Cada vida transformada é um lembrete de que o inferno não tem a última palavra sobre ninguém. E mesmo que a libertação ainda não seja completa, ela já começou. A mudança verdadeira é progressiva, como o amanhecer. A cada passo dado em direção à fé, o coração se torna mais livre. Hoje, talvez você ainda lute contra as mesmas tentações, mas agora já não luta sozinho. A intercessão de Santa Rita está contigo. O céu trabalha em silêncio e o Espírito Santo age no tempo exato. Esses testemunhos são um espelho para a tua esperança. Mostram que não há queda definitiva, não há prisão eterna, não há vício que resista à graça. As mesmas mãos que levantaram Santa Rita de suas dores estão estendidas sobre ti agora. As mesmas lágrimas que ela derramou diante de Deus são as que regam o terreno onde o teu milagre vai florescer. Não é preciso entender o modo como Deus age, basta crer, porque todo milagre começa assim, com um coração cansado que, mesmo ferido, ainda acredita. E esse coração pode ser o teu, renascido em espírito. Há um momento em que a alma, depois de tanta luta, percebe que não é mais a mesma. Algo dentro muda, de forma quase imperceptível, mas real. Aquilo que antes dominava perde o poder. O que antes feriu
já não fere tanto. É o sinal de que o Espírito Santo começou a reconstruir o que o pecado havia destruído. A libertação não é apenas deixar algo para trás, é nascer de novo, com outro olhar, outra força, outro coração. Recomeçar é graça, não mérito. Nenhum ser humano renasce por vontade própria. É Deus quem sopra novamente a vida sobre as cinzas. O que parecia fim torna-se começo. O que era fracasso torna-se testemunho. E esse novo nascimento começa dentro, na parte do coração que decide confiar mais uma vez. A conversão não é um evento, é um processo. É o Espírito Santo refazendo os alicerces, curando o que estava torcido, limpando o que estava manchado. Santa Rita viveu esse renascimento todos os dias. Não foi liberta de uma só vez, mas aos poucos. Cada dor transformada em oração, cada lágrima oferecida, cada perdão dado, tudo isso era o Espírito agindo. É assim também conosco. Deus não exige pressa, Ele deseja perseverança. E quando a alma persevera, mesmo entre quedas, ela cresce em silêncio. O tempo da graça é diferente do tempo humano. Enquanto esperamos, o céu trabalha. Ser renascido em espírito é enxergar a própria história com os olhos de Deus. É olhar para o passado, não como uma sequência de erros, mas como um caminho de aprendizado. É entender que as quedas foram degraus e que as feridas agora são marcas de vitória. O inimigo tenta prender a pessoa à culpa, mas o Espírito Santo a conduz à gratidão. Porque cada queda superada se torna prova de amor. Amor que insiste, amor que resiste, amor que permanece. Nesse novo estado, a alma começa a desejar coisas diferentes. O que antes parecia prazer, agora soa vazio. O que antes era desespero se converte em esperança. O silêncio deixa de ser ameaça e se torna refúgio. O coração encontra descanso não nas promessas do mundo, mas na presença de Deus. Essa é a maior libertação, quando a alma já não precisa fugir de si mesma. A verdadeira conversão não é apenas parar de fazer o mal, mas aprender a amar o bem. Quando o Espírito Santo entra, ele muda o centro da vida. Os desejos se alinham, as escolhas se tornam mais claras e o coração descobre o valor da pureza. Não se trata de perfeição, mas de transformação. A pessoa renascida não é quem nunca erra, mas quem nunca mais quer viver longe da graça. O salmista clamava: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto." Salmo 51, 10. Essa oração resume tudo. O coração puro não nasce da força humana, nasce da entrega. É a alma dizendo: "Senhor, faz de mim o que quiseres." E Deus responde sempre, porque ama os corações que se rendem. Santa Rita renasceu muitas vezes, como esposa, como mãe, como viúva, como religiosa, como santa. Cada recomeço foi uma nova vida dentro da mesma vida. E é isso que o Espírito deseja fazer conosco, ensinar-nos a começar de novo, quantas vezes for preciso. A graça não se cansa, a misericórdia não se esgota, o amor de Deus não desiste. Se você sente que ainda não está pronto, é sinal de que Deus ainda está te moldando. A obra não terminou e o oleiro não abandona o vaso enquanto ele não estiver perfeito. O Espírito Santo sopra sobre o barro das tuas imperfeições e o transforma em algo novo. Esse é o verdadeiro milagre. O homem ferido tornando-se templo da presença divina. A partir desse momento, o passado deixa de te definir, o pecado deixa de te acusar e a fé começa a te guiar. Você não é mais o que fez, mas o que Deus está fazendo em você. Essa é a beleza do renascimento. A história muda sem precisar ser apagada, porque agora ela tem sentido. Renascido em espírito, você descobre que o maior milagre não foi vencer o vício, mas reencontrar Deus.
E quando ele ocupa o centro da alma, o impossível deixa de existir, porque aquele que nasceu de novo, como disse Jesus a Nicodemos, é como o vento, livre, invisível e movido pela vontade do Pai. Oração de gratidão e renovação. Senhor meu Deus, agora que sinto tua presença viva dentro de mim, venho não mais pedir, mas agradecer, porque cada lágrima que derramei se transformou em semente, e cada noite escura da minha alma foi apenas o prelúdio de uma nova manhã. Hoje compreendo que a libertação não foi um instante, mas um caminho. E em cada passo, mesmo quando tropecei, tu estavas comigo. Agradeço porque não desististe de mim, porque mesmo quando me escondi em meus erros, tua graça me encontrou. Quando as minhas forças acabaram, tua mão me sustentou. Quando o medo tentou me calar, tua palavra me devolveu a coragem. Hoje posso dizer, fui tocado pelo teu amor, e ele me refaz. Santa Rita de Cássia, doce intercessora das causas impossíveis, volto-me a ti em gratidão. Tu que te compadeceste das minhas fraquezas e levaste ao altar de Deus as dores que eu não conseguia expressar, recebe agora o meu louvor. Obrigado por teres orado por mim quando eu já não sabia rezar. Obrigado por teres acreditado na minha vitória quando eu ainda estava prostrado no chão. Que a minha vida, daqui para frente, seja um testemunho do mesmo Deus que te sustentou na dor e te glorificou na fé. Senhor, renova o meu coração, apaga as marcas da culpa e grava nele apenas a tua vontade. Dá-me um espírito novo, humilde e perseverante, que eu nunca mais busque refúgio em nada que me afaste de ti. Que os antigos desejos percam força e que o meu prazer esteja apenas em te amar. Ensina-me a viver em estado de graça, a respirar tua presença, a pensar com sabedoria, a agir com misericórdia. Hoje quero te agradecer, não apenas pela libertação, mas pelo processo, porque entendo que cada queda foi um convite a levantar, que cada dor foi um chamado à oração, e que cada silêncio teu foi um gesto de amor que me ensinou a confiar. Agradeço porque o impossível se tornou caminho e o desespero, oração. Santa Rita, acompanha-me neste novo tempo, que eu possa ser instrumento de esperança para outros que ainda estão nas sombras, que as minhas palavras levem consolo e que o meu exemplo desperte fé, que a minha história, marcada pela tua intercessão, se torne ponte para que outros encontrem também a misericórdia de Deus. Senhor, toma tudo o que sou e transforma em louvor. Que os meus pensamentos sejam luz, as minhas atitudes sejam paz e o meu coração seja morada da tua presença. Agradeço pela nova chance, pelo novo caminho e pela nova vida. Que a tua vontade se cumpra em mim, mesmo quando eu não entender, e que eu nunca mais me afaste da tua graça. Hoje, diante de ti, declaro, estou renascido, não pelas minhas forças, mas pela tua fidelidade. Tu quebraste as correntes que me aprisionavam e me ensinaste a andar de cabeça erguida, não por orgulho, mas por dignidade restaurada. O que antes era ferida, agora é testemunho. O que antes era culpa, agora é gratidão. Santa Rita, recebe a minha prece e leva-a ao trono de Deus. Que ela se una às tuas e às de todos os que um dia foram libertos pelo teu auxílio. E que o eco dessa oração alcance cada alma que ainda luta, cada coração cansado, cada filho de Deus que precisa se lembrar que o amor sempre vence. Senhor, obrigado pela tua paciência, pelo teu perdão e pelo teu espírito. Que esta libertação não se perca, mas cresça. Que cada dia vivido seja um novo sim à tua vontade. E que, quando o mundo tentar me puxar de volta, eu me recorde deste momento, o instante em que o impossível deixou de me dominar e o teu amor me fez livre. E assim, em silêncio, fecho esta oração com o coração em paz, porque sei que a libertação não é o fim, é o começo. O começo de uma vida guiada pela fé,
sustentada pela esperança e transformada pelo amor. A luz depois da noite. Quando a noite termina, ninguém percebe o exato momento em que o escuro começa a se dissipar. Primeiro vem uma claridade leve, quase tímida, e só depois o sol. Assim é também com a alma que foi liberta. A transformação não acontece de um instante para outro. Ela nasce lentamente, no silêncio da oração, no esforço diário, nas pequenas escolhas que o mundo não vê. Mas o céu celebra. Quem caminhou por vales escuros sabe o valor da luz. Cada vitória, por menor que pareça, é um milagre. Cada passo dado em direção a Deus é uma nova manhã que começa. O coração que antes vivia em guerra, agora descansa. A mente, antes confusa, começa a enxergar com nitidez. E o corpo, antes refém de impulsos, aprende a obedecer à alma. A paz não é ausência de lutas, é presença de Deus em meio a elas. Santa Rita de Cássia ensina isso com sua própria história. Ela não foi poupada do sofrimento, mas aprendeu a atravessá-lo iluminada pela fé. O espinho cravado em sua testa era o sinal visível de uma verdade invisível. Quem permanece com Cristo, mesmo ferido, nunca anda nas trevas. O espinho não era castigo, era sinal de união. Cada dor oferecida se tornava oração, e cada lágrima derramada se tornava semente de milagre. É isso que o Senhor quer ensinar a todo aquele que foi libertado, que o sofrimento não destrói, purifica. A luz depois da noite é a certeza de que tudo teve sentido. As quedas não foram em vão, porque ensinaram humildade. As lágrimas não foram desperdiçadas, porque regaram a fé. E o silêncio de Deus não foi abandono, foi o tempo da construção interior. Agora, ao olhar para trás, você entende que a cruz que parecia peso era, na verdade, ponte. Ponte que te conduziu ao encontro contigo mesmo e com o amor que te sustentou. Há uma paz que chega depois da tempestade e não pode ser explicada. Ela simplesmente existe. É suave, constante, inabalável. É o Espírito Santo habitando o coração e reorganizando tudo. O que era desordem vira harmonia. O que era dor se converte em sabedoria. A pessoa percebe que não precisa mais fugir, nem se esconder, porque a luz já entrou. E onde a luz entra, as trevas perdem espaço. Santa Rita continua caminhando ao lado de todos os que confiam. Ela não abandona os que começaram o processo de libertação. Antes, os acompanha, lembrando que a fé precisa ser alimentada. Por isso, cada oração deve continuar, não como um pedido de socorro, mas como um gesto de amor. A vida de fé não termina na libertação, ela começa nela. Quem experimentou a presença de Deus e foi curado por sua misericórdia, carrega uma missão: levar luz aos que ainda estão na noite. Mostrar com palavras e atitudes que o impossível é apenas um nome que o medo inventa, que não há vício, nem dor, nem culpa que supere a força do amor divino, e que aquele que se ajoelha em arrependimento sempre se levanta em glória. Hoje, você é testemunha de um Deus que transforma ruínas em templos. A escuridão que te cercava se dissolveu e no lugar dela nasceu uma chama. Essa chama deve ser mantida acesa com oração, com gratidão, com fidelidade. Não é preciso ser perfeito, é preciso permanecer, porque a graça não é prêmio, é presença. A luz, depois da noite, é mais do que um símbolo. É o estado da alma que encontrou o seu centro em Deus. Agora, você caminha com outra consciência, outro olhar, outra força. A fé deixou de ser apenas refúgio e se tornou caminho. A cruz deixou de ser peso e se tornou direção. E a dor deixou de ser medo e se tornou memória sagrada. O lembrete de que Deus passou por ali. Quando a noite parecer voltar, lembre-se, a luz não foi embora.
apenas se escondeu para testar tua confiança. Continue acreditando, continue rezando, continue caminhando, porque o mesmo Deus que te libertou continua te sustentando. E assim o ciclo se completa. A alma antes ferida agora brilha. A vida antes confusa agora tem sentido. A história antes marcada por vícios agora é testemunho de vitória. Santa Rita permanece intercedendo, o céu permanece aberto e o amor de Deus permanece agindo. Sob o manto do Altíssimo, nenhuma corrente resiste, nenhuma sombra prevalece. Nenhum coração permanece perdido, porque depois da noite sempre vem a luz, e essa luz é Cristo. Fim do dia 1. Santa Rita te liberta dos vícios e renova a tua alma. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.